Oi, gente, aqui é o Alex, sou estudante de economia aqui da Universidade Federal de Goiás e vim aqui relatar o meu processo de construção do trabalho de monografia, no qual eu analiso os efeitos de aplicativos de transporte nas condições de trabalho de condutores nas capitais brasileiras. Eu não sei como é na universidade ou no curso de vocês, mas aqui a gente faz um trabalho em formato de artigo, então acaba por ter um rigor científico um pouco maior, tá? E aí, já partindo aqui para a nossa análise e também explicando um pouco do objetivo desses vídeos, a ideia é explicar e ensinar como utilizar dados da PNAD contínuo e como você pode fazer isso para fins de monografia ou outras análises, tá? Aqui nós temos já o resultado final. Na verdade, eu ainda estou fazendo alguns ajustes. Inclusive, vou até aproveitar essa série para revisar alguns pontos. Mas quando esse vídeo estiver publicado, isso aqui já vai estar disponível para vocês estarem consultando. Mas no geral, ele é dividido em três capítulos. Então, no primeiro, a gente elabora a base de dados, novamente, como eu estava dizendo, com dados da PNAD contínua do IBGE. E aqui eu ensino como fazer esse download dos dados diretamente em R, sem precisar ficar baixando localmente no computador e tomando o armazenamento. Você faz isso, essa função ela tem o potencial de baixar diretamente da rede e, e selecionar as variáveis de interesse, né? Lembrando que, como eu estou avaliando as condições de trabalho, eu utilizo duas variáveis proxies, ou dois indicadores de condições de trabalho. Primeira é o nível de contribuição previdenciária e segundo, a jornada média de trabalho. Então, busco testar as seguintes duas hipóteses. Os aplicativos de transporte contribuiu para a redução do nível de previdência dos condutores? Hipótese 1. Hipótese 2. A Uber contribuiu para a extensão, para o aumento da jornada média de trabalho semanal dos condutores? E essa é a nossa hipótese 2. E a gente faz isso através de algum dos modelos MQO e de diferenças e indiferenças. Então, nesse primeiro capítulo, elaboramos a base de dados. No segundo, e coletamos alguns indicadores, como as variáveis de interesse, né? Contribuição e jornada, taxa de desocupação, que é o instrumentalizado como variáveis de controle, percentual de ensino superior. Além disso, também pegamos a variável per capita, a taxa de acidente a cada 100 mil habitantes a óbito, tá? E no segundo capítulo a gente faz uma análise descritiva das nossas variáveis de interesse. Então a gente observa a série histórica para meio que saber o comportamento desde o ano 2012, que é o primeiro ano que a PNAD contínua começa a ser realizada. Então, a gente faz aqui não só da contribuição previdenciária, mas também da jornada média. E, por fim, a gente parte para a análise econométrica, utilizando o MQO e o modelo de análise de diferenças e indiferenças, tá? E tem algumas descrições aqui, mas em linhas gerais é isso. Eu vou ver se eu faço um vídeo anterior, que vai ficar anterior a esse, introdutório, falando um pouco mais sobre o desenho da pesquisa e falando um pouco também como a literatura encaminhou os estudos de forma a analisar esses efeitos desses novos modelos de negócios que começou a ser implementados no Brasil no ano de 2014, muito pelo pioneirismo da Uber, né? Mas a 99 também foi bastante contemporânea nesse processo, iniciando nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Dito isso, já vamos partir aqui para o nosso script do nosso querido R, tá? Então vamos abrir aqui o R, vamos fechar
e vamos limpar os nossos dados. Então, vamos partir aqui do mais absoluto zero. Então, primeira etapa, né? Abrir um documento. Eu prefiro trabalhar, é possível trabalhar com esse, mas ele é muito ruim. Eu acho ruim porque não tem blocos de código e eu gosto de fazer e desenvolver as minhas análises em formato de quarto documento, porque aí eu consigo documentar esse processo e também consigo dividir ele em tópicos. Eu acho bem mais fácil e a gente vai fazer dessa forma, tá? E vai ser mais fácil, vocês vão ver. Minha máquina é uma carroça? É uma carroça, mas é o que a gente tem para hoje. É o que a gente tem para hoje, mas vai dar certo. Eu, na verdade, utilizei o computador do laboratório de onde eu trabalho, que o computador lá é melhor para fazer análise, mas aqui de casa também eu consigo fazer. Então, como eu havia dizendo, a primeira coisa, primeiro capítulo, né? Montando base de dados. Acho que tem um espaço aqui. E aqui a gente consegue colocar os níveis, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro nível. E aqui ele já sai aqui na lateral a localização, a referenciação desse capítulo. Mas antes disso, nós vamos criar aqui um bloco de código no qual nós vamos colocar as bibliotecas que iremos utilizar, tá? Então, para baixar os dados da PNAD, a gente precisa abrir a biblioteca da PNAD. E é essa biblioteca aqui, PNAD C IBGE. Eita, travado. Só um minutinho enquanto meu computador carrega. Retomando. Então vamos lá, PNAD C IBGE. Se você não tem essa biblioteca instalada, você pode instalar através do instalador exatamente dessa forma. Mas como nós já instalamos, já temos instalado na nossa máquina, não iremos instalar novamente. Aí, dando um Ctrl Enter, a gente já consegue executar e abrir as funções que serão úteis para a nossa análise. E em seguida, a gente já pode utilizar a função. Então, eu vou criar aqui o meu objeto. Eu vou criar aqui o meu objeto base PNAD, no qual aonde eu irei armazenar os dados baixados, tá? Deixa eu diminuir só mais um pouco aqui a minha tela para não tomar muito espaço. Acho que aqui tá bom. E vamos já começar a utilizar a função que baixa os dados, que é essa, get_pnidc. E aqui já tem um spoiler das principais variáveis aqui dessa função. Nós iremos utilizar apenas algumas delas, a começar pelo ano. A gente tem duas formas, né? A gente pode colocar aqui year, que é ano, né? Posso colocar aqui 2015 e aqui quarter posso declarar, ou na verdade eu posso apenas colocar em ordem. Se eu colocar em ordem, a função ela já entende o que eu estou declarando, né? Mas aqui eu já vou ter que declarar porque eu vou pular a ordem e vou diretamente para a função que declara as variáveis, né? E aqui eu vou declarar uma lista de variáveis. A começar pela V4013
E vou aproveitar também, essas são as variáveis, mas a definição delas está nesse dicionário. Eu vou deixar também disponível o caminho na descrição desse vídeo para ter acesso à definição de cada variável. Então, se a gente quiser localizar, por exemplo, essa primeira variável que a gente declarou, a gente pode clicar aqui em localizar. Ai, meu Deus, cadê esse localizar? Aqui. E aí a gente digita V4013, que eu não lembro. Eu tenho que ficar olhando também, porque de cabeça é difícil achar. Difícil memorizar. Então aqui a gente tem o código da atividade, que é o código KNAI. Na verdade, o código KNAI, ele é o que especifica a atividade. A atividade que eu vou selecionar é transporte rodoviário de passageiros e transporte de serviço de entregas. Eu não lembro exatamente o nome, mas quando a gente chegar nessa parte eu vou explicar um pouco, eu vou mostrar para vocês exatamente qual. Além dessas variáveis, por exemplo, a V4010, vamos ver ao que ela se refere. Aqui é o código da ocupação. Aí aqui a gente seleciona os condutores, tá? E aí é importante declarar essas variáveis para que a gente possa fazer o processo de filtro, que é a parte que a gente chama de tratamento de dados, tá bom? No geral, é isso. Aqui vocês conseguem consultar a definição. Vou fechar, não precisa salvar. Vou aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, numa listinha que eu já tenho armazenada aqui. E aqui a gente tem o nosso conjunto de variáveis. Outra variável que iremos declarar é design, igual a false. Isso aqui é importante para a gente obter um objeto em formato de data frame, tá? E eu vou explicar exatamente o que é um data frame, mas basicamente são colunas e linhas, né? Uma matriz. Se eu colocar aqui true, ele é retornar um objeto da classe serve, que ele é mais recomendado para análises populacionais, porque lembrando que a PNAD ela faz uma amostragem. Então as pessoas que respondem a essa pesquisa são amostras. Ela não é o censo 2020 que bate na porta de todo brasileiro para fazer perguntas. Isso aí é a população. No caso, a gente faz, a partir dessa pesquisa de amostral, a gente faz inferência populacional. Nesse caso, é recomendável utilizar o valor verdadeiro para essa função, mas eu vou fazer diferente. Eu não gosto de trabalhar no formato de serve. Eu prefiro trabalhar no formato de data frame e utilizar a variável 1028 atribuindo os pesos populacionais. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo depois explicando as diferentes formas de trabalhar com as análises populacionais. Nós temos um outro pacote que é o Survey, que ele é recomendado para isso, mas a gente também pode não utilizá-lo e declarar a variável V1028 nas funções do Tidyverse. Enfim, de qualquer forma, false aqui por hora, né? E aqui a gente já consegue executar e a gente vai visualizar os dados sendo baixados, tá bom? Here. Aqui, ó. Ele vai abrir essa janelinha. Ó, que bonitinha. Minha internet tá aqui, carregou esses 37%, ó. Até que tá indo rápido. É que minha máquina não tá tão ruim.
Mas eu vou dar uma pausa ou será que eu espero? Eu vou esperar. Outra coisa, gente, enquanto isso, se vocês quiserem consultar mais os parâmetros que vocês podem declarar com relação a essa função, tem uma série de outras funcionalidades. Se você digitar aqui JetPnat-C, ele vai abrir a documentação, mas tem que dar uma aguardada aqui para terminar de baixar esses dados. Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem utilizar esse help, que ele abre a documentação aqui no lado direito. Inclusive, você pode até colocar o próprio nome da biblioteca que contém as funções, como a JetPnag-C e outras. Você declara aqui, você dá enter que vai aparecer um texto. Geralmente é em inglês. Eu sei ler inglês? Eu não sei ler inglês, né? Mas é aquela coisa, a gente é brasileiro, a gente dá um jeito. A gente usa tradutor, a gente usa IA, né? Por que não? Eu adoro traduzir por IA, porque a tradução é muito melhor do que o Google Tradutor, por exemplo. Mas algumas coisas eu consigo arranhar a leitura, tá? Tanto que eu vou falar um monte de palavras aí em inglês erradas, tá? Eu acho que deu um erro aqui. E eu acho que eu sei por quê. Na verdade, ainda está terminando de carregar. Vamos esperar mais um pouco terminar de executar. Eu vou dar uma pausa para não tomar muito tempo, que já tomou demais, na verdade. Bom, retomando, executamos aqui o nosso código, carregamos a nossa base de dados. Ele deu um erro aqui que eu não sei exatamente o que é, mas parece mais estar relacionado com, talvez com documentação, enfim. De qualquer forma, não parece ser nada que nos prejudique a nossa análise. E aqui a gente conseguiu baixar os dados, então aqui à direita a gente já tem as 231 variáveis. Aí a gente pergunta, mas declarou, sei lá, umas 15 variáveis aqui, que eu não sei quantas variáveis tem, e veio 231, tem umas variáveis que ela sempre vem, tá? Mas se vocês não declarar elas, elas vêm, acho que umas bem mais variáveis, não lembro quantas ao certo. Mas vamos abrir aqui para a gente ter uma noção da nossa PNAD contínua, tá? Então, aqui uma vez carregado o nosso data frame, a gente consegue identificar cada indivíduo. Então, esse indivíduo aqui mora no município de Porto Velho. Deixa eu ver se eu consigo identificar algumas variáveis. Ele tem ensino médio completo ou equivalente. Ele está na força de trabalho e ele é uma pessoa conta própria, ele não contribui pela Previdência, trabalha entre 40 e 44 horas, e assim sucessivamente, gente. Tem diversas outras variáveis que podem ser lidas lá no dicionário para você saber o que significa cada uma delas. Mas eu vou dar uma pausa porque esse vídeo já ficou longo demais e a gente já vai partir para a próxima etapa. Então, daqui a pouco a gente retoma. Até mais.